Graça e paz, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Crer. Eu estou muito empolgado porque quando eu bato um papo com meu amigo Gabriel, é sempre um papo de alto nível, O Gabriel. papo flui, né? Eu sempre falo um negócio. Esses nossos bate-papos sem arranjo, no ao vivo aqui, são os melhores, né? São os melhores. Gabriel, acho que o público de casa talvez não tenha ideia de que a gente não combina nada, cara. Absolutamente nada. Flui aqui na mesa e o assunto vai fluindo. E o mais interessante de tudo é o feedback que eu recebo das pessoas. Quando me procuram e falam assim, cara, o podcast tá muito legal. Como é que vocês montam a pauta, o roteiro? Eu falo, cara, não tem nada preparado, não tem nada programado. Você tem percebido esse olhar das pessoas? Sim. Porque eu confesso que eu não fico olhando views em YouTube, curtidas, comentários, eu acabo tocando a vida, né? Nem temos tempo para isso, tem né? tempo para ficar ali sondando, enfim, né? Em cima das métricas do podcast. Mas o que eu vejo as pessoas quando me encontram na rua, que falam do podcast, que já te conhecem, nunca te viram pessoalmente, mas sabe quem é o Pastor David, isso é muito legal, né? É muito legal. Né? É muito gratificante e é o nosso pagamento, né? É o nosso pagamento. É esse feedback. Por falar em pagamento, como a gente não cobra nada para estar aqui, na verdade a gente investe o nosso tempo. Isso aí. O que a gente pede do nosso telespectador, Olha, Gabriel? é muito caro. A gente pede que a pessoa ela nos pague da seguinte forma: curtindo, comentando, compartilhando no YouTube, que as pessoas elas caem lá às vezes de paraquedas sem saber certo o que é. A gente pede para clicar, se inscrever no nosso canal. É muito importante. É isso É a aí. forma de nós propagarmos essa mensagem para outras pessoas. Nosso podcast que fala sobre fé E e negócios. A gente tenta mesclar. E os nossos cortes também em rede social, lá no meu Instagram, eu, Gabriel Firmino. No o meu teu? Pastor David Oliveira e o do Pode Crer, podecrer.2025. Nosso pagamento é um clique. É E um sabe o clique. que é mais extraordinário? Não custa nada para quem vai nos pagar. Nada, cara, nada. Conteúdo de alto nível, de graça para o nosso telespectador. Então tá feito aí a nossa propaganda. É isso E aí. o pessoal deve estar vendo aqui os livros. Na última semana nós falamos dos livros. Isso A gente aí. não vai falar de livro hoje, mas a gente não vai deixar de colocar os livros A gente aqui, tem que né? estar sempre aqui, né? Sempre aqui. Como é que tá sendo para você? Tá, Cara, tá bacana? Tá fantástico. Eu tava agora em uma mesa de coempresários lá. E aí me viram lá com o livro, pediu que eu falasse um pouco do livro. As pessoas que têm lido, chega na gente, fala, tem me surpreendido, tá? Tem sido além do que eu imaginei. É isso aí, digo mesmo. Ainda bem que eu levei 2 lá para casa, porque senão a Dani não deixaria eu ler o livro, cara. Ela tá fazendo a leitura, tá amando, está amando. Eu também estou amando a Bacana, leitura muito bom. e vamos rompendo. Mas hoje a gente não tá aqui para falar de livro. Isso. A gente tá aqui para falar. Eu vou trazer um ponto aqui para nossa conversa, Gabriel, para o nosso bate-papo, sobre o que está em evidência hoje no cenário nacional, no cenário do nosso país, que é essa questão política, né? Tudo bem que a gente fala aqui de fé e negócios, mas a política está atrelada a tudo isso. E hoje nós estamos em um país, eu diria, Gabriel, não sei se você vai concordar comigo, e eu espero que o público de casa não me interprete mal, mas eu vejo que politicamente o nosso país está dividido. Isso aí. Numa polarização, é isso mesmo que fala? É isso aí. Onde nós temos uma linha da direita, uma linha da esquerda, e no meio disso tudo, as linhas extremistas, um povo perdido, Isso aí. um povo que entende muito pouco sobre direita, sobre esquerda, sobre ditadura, sobre tantas outras coisas, e que acaba indo na onda. A notícia que vem em maior evidência, o povo mergulha, compra a ideia e vai embora, mas ninguém para mergulhar de fundo no que nós estamos vivendo hoje, mergulhar fundo no que estamos vivendo. É mais ou menos o que você pensa? É isso aí. A gente vem de um cenário, David, de que o PT, através do Lula, que pegou 2 mandatos, depois a sua sucessora, a Dilma, se manteve no poder, ela sofreu o impeachment ali, no finalzinho do mandato dela. Quem assume é o vice, então ainda era a situação, quando o Temer vem, fazia parte do mesmo núcleo político. Ok. E a gente teve uma virada drástica no Brasil. Em 2018. Com a eleição do Bolsonaro, trazendo o país ali para a direita,
e alguns colocando o bolsonarismo como sendo de extrema direita, né? Isso aí acontece. Agora, no nosso passado mais recente, Ok. pós-pandemia, volta de novo o PT, que é um partido de esquerda, e o Lula volta ao poder. O Brasil hoje ele está segmentado dentro dessas duas áreas. Sim. A gente tem uma população de centro, né, partidos de centro, que ficam flutuando de acordo com a necessidade pessoal, né, dos políticos ali, que ora se posicionam em pautas ligadas à esquerda, ora para a direita, né, fica mitigando, mas em um caráter geral, a gente tem um país dividido. E às vezes nem sabe, como você muito bem mencionou, nem sabe o que é de esquerda, o que é de direita. E é engraçado que eu tô vendo no Brasil um comportamento que eu não tinha enxergado lá atrás, que é a igreja se manifestando de uma forma mais incisiva dentro dessa polarização. Mais inclinado para a direita, principalmente relacionado a questões de usos, de tradição, Ok. mas também parte da igreja inclinada para a esquerda. Sim. Né? Tem a parte dentro do contexto religioso que inclinou para a esquerda. Então a gente tem essa divisão não só no aspecto da nação, dos povos, mas também dentro da igreja. A gente Sim. vivencia isso. E, Gabriel, eu não sei se você tem essa impressão, eu converso com alguns amigos e nessas mesas aí de lanches aí que a gente faz pós-culto, não tem como, né? O assunto da política ele sempre vai estar em evidência, sempre vai estar em pauta. Eu escuto algumas pessoas falando e isso me leva a refletir. Você acha que o Lula voltou agora em 2000 o Lula voltou em 2024, né? Isso aí. Ano passado. Que o Lula voltou em 2024 mais esquerdista que antes, ou ele sempre foi o que ele é? O Lula, quando ele ganha, ele teve que ter uma nova roupagem de marketing. Agora, né? Não, lá Lá atrás, a primeira atrás. vez, você lembra que Lá ele sempre atrás. tentava Sim, e não e não chegava. conseguia? Ganhou a primeira vez em 2020, em É 2002. isso aí. Então, fizeram nele uma roupagem para que ele dialogasse um pouco mais com a turma ali de centro. Uhum. Não direito extremista, mas com o povo de centro. Mas ele não deixou de ser, na essência, as premissas dele, que é voltado para a esquerda, que o PT ele é de esquerda. Agora, quando ele volta, ele encontra um Brasil, em sua maioria, né, já que ele ganhou, é a maioria que votou nele. Mas que votou em um Lula não por conta dos preceitos em si do Lula, mas boa parte das pessoas que votaram no Lula foi por repúdio e repulsa ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então a gente tem um posicionamento Uhum. no Brasil de direita e um espectro da população que detestava tudo isso que representava o bolsonarismo. Eu acho que isso dá combustível para o Lula para ele ser o que ele de fato sempre foi. Um pouco mais inclinada a essa ala esquerda que ele Sim. acredita. E eu tenho uma percepção em cima disso, né? Parece que o Lula agora voltou mais esquerdista que nunca. Por quê? Vamos lá. Cara, nós temos vídeo do Silas manifestando apoio ao Lula lá Isso atrás. aí. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é evidente para todo mundo. E eu vou até assumir aqui algo. Eu votei no Lula em 2006. Em 2002 eu não votei porque eu estava em Portugal. 2002, isso. E só que em 2006 eu votei no Lula. Uhum. E naquela época eu entendia que era o melhor para o Brasil, né? A classe menos favorecida, o pobre estava podendo comprar aí. carro, comprar casa, comprar Isso aí. apartamento, né? Andar de avião. Isso aí. Tanto é que tem aquele seriado, documentário daquele acidente da TAM, e naquele seriado, naquele documentário que tá na Netflix, tô fazendo propaganda de graça aqui para Netflix, é, lá eles contam que naquela época as companhias aéreas viraram um caos, por quê? Porque aumentou muito a demanda e não tinha estrutura, Isso aí. porque todo mundo começou a andar de avião. Ter Então condições. isso foi uma realidade daquela época. Só que quando é agora, a gente vê o Lula um cara totalmente de esquerda, e esse papo de hoje, cara, é muito bom, porque as pessoas que estão nos assistindo são pessoas igual a É nós, isso aí. que pensam igual a nós, que são cristãos, a maioria majoritária do nosso público são cristãos também, pessoas conservadoras, e a gente está tendo aqui uma conversa franca aqui sobre Sim. isso, né? A gente não está colocando extremismo para nenhum lado, a gente está colocando na mesa aqui o cenário político e o que vem arrastando de lá para cá. Mas eu consigo enxergar agora, eu não sei também se o mundo mudou muito de lá para cá,
essa tecnologia digital, as informações são todas muito rápidas, né, ao nosso acesso. Uhum. Antigamente também não era assim. Eu estou falando de 2006, de 19 anos atrás. Cara, Isso aí. é muito tempo. Mas, enfim, você tocou num ponto interessante. Claro, eu votei no Bolsonaro, né? Era a única linha de direita que nós Uhum. tínhamos no atual cenário. Como votei no Lula lá atrás, em 2006, confesso aqui meu pecado. Atira a primeira pedra aquele que não tem Eu não vou pecado. atacar pedra em você, que eu também votei nele lá. Você também Também. votou. Cara, eu não votei na Dilma, eu vou te falar por que que eu não votei na A Dilma, Dilma. ela concorreu com quem, né? Foi a Aécio? Com Aécio. Aécio, eu votei no Aécio. Segundo turno, eu também votei no Aécio. Aécio. Eu vou te falar por que que eu não. E a gente tava enrolado, hein? Porque se o Aécio ganhasse também, Era problema, depois deu um monte de escândalo com ele, não era foi? muito problema. Então eu não sei qual que foi menos pior, se foi a Dilma ter ganhado e sofrido impeachment, ou se seria o Aécio O ter ganhado. Aécio. Mas eu não votei na Dilma, não era nem porque eu achava que estava ruim na época, não. Eu sempre tive, Deus precisa tratar meu coração a respeito disso. Eu sempre tive dificuldade, me perdoe aqui as mulheres que me assistem aqui, não me interpretem mal, mas eu sempre tive. Hoje talvez eu não teria essa dificuldade, mas lá atrás, de votar numa mulher para presidir o país. Ah, pastor, você está falando que a mulher não teria capacidade. Não teria, teria. Tanto que hoje a minha mente mudou. Mas naquele tempo, eu estou falando em 2014, se eu não me Uhum. engano, eu acredito que. A Não, 11. 2010. Bem, 2010. 15 anos atrás. 2010, depois ela reelegeu em 2014. Eu não via o cenário político com tanta abertura para a Uhum. mulher. Eu imaginava na minha mente assim, ela vai ser engolida pelo sistema, Sistema. como de alguma forma Ela acabou, foi. acabou sendo, né? Então estou explicando aqui o meu posicionamento, por que eu não votei nela. Mas votei no AS, acho que seria tão ruim quanto, ou talvez pior. Mas vamos lá, onde eu quero chegar aqui com você, no ponto que você tocou. Você acha que o bolsonarismo, não estou falando a pessoa do Bolsonaro. Uhum. Bolsonaro, cara, é um cara que o que ele defende nós acreditamos a respeito de ética, Isso de, aí. de valores. Ele bateu firme contra o sistema. Uhum. Mas vamos lá. Você acha que o bolsonarismo prejudicou a direita no Brasil? Eu acredito que trouxe uma dificuldade da direita ela se firmar. Tanto é que a gente perdeu na última eleição. A direita ela saiu derrotada por conta desse espectro, dessa forma de dialogar do Bolsonaro. Eu concordo com boa parte da política do Bolsonaro, concordo com a política econômica que o Guedes implantou. É um viés econômico que eu acredito, que eu acho interessante, de tentar ao máximo ir diminuindo o Estado e gerando esse liberalismo econômico. Mas a forma como que o Bolsonaro ele assumiu com essa ânsia de ganhar na força e no braço contra o sistema, eu acho que trouxe e foi prejudicial sim para a direita. Tanto é que hoje a direita ela não está ainda aí solidificada, ela está ainda bem fragilizada e fragmentada. A gente não sabe como que a direita vai vir. Acho que faltou, o David, para o Bolsonaro, à época, um pouco de trato, Articulação. de articulação. Acho que faltou nele a forma de dialogar mesmo. Porque ele tinha que se desvincular da pessoa Bolsonaro, e aí ele tem Uhum, todo um estilo. sim. As pessoas falam que é o tiozão do churrasco, aquele jeitão dele lá, brucutu de ser, Sim. do Bolsonaro presidente. A persona do presidente que exige uma característica um pouquinho mais afiada, né? Ele enfrentou toda uma organização midiática que é de esquerda, uma estrutura cultural no Brasil que é inclinada para a esquerda, que bateria com todas as forças em qualquer um da direita e bate em qualquer um, né, que Sim. seja da direita. Mas o Bolsonaro ele acabou prejudicando. E a paixão pelo Bolsonaro, e aí sim entra o bolsonarismo, né, essa paixão quase que cega de não conseguir fazer críticas, né? E de pessoas ao entorno do presidente que talvez deveriam chegar e ter mais um posicionamento ali incisivo de como lidar. Então, essa paixão cega, que a gente vê até dentro das igrejas, né? Sim. Aquela devoção ao Bolsonaro de uma forma cega e sem nem ter condições, às vezes, de fazer críticas reais, né? De pontuar as diferenças
daquilo que o Bolsonaro preconizava, daquilo que a nossa fé preconiza, não conseguia distinguir. Então eu acredito que sim, o bolsonarismo ele acabou influenciando de uma forma negativa na direita no Brasil. Sim, sabe o que eu penso? É muito parecido com o seu ponto de vista. O Bolsonaro ele fez coisas extraordinárias pelo país, isso aí é inegável. Igual você disse aí, o exemplo do Paulo Guedes, para mim foi um dos maiores que eu já vi, Isso aí, né, na área da economia. O cara, ele é um gênio da fantástico. economia, fantástico, não é? Eu acho que foi um dos maiores ministros que o Brasil já teve. Uhum. E, e muitas coisas boas que eu acredito fantásticas para o país que o Bolsonaro teve. O que faltou nele foi ter mente de um presidente, de um Isso aí, estadista. Eu acho que ele governou o país com a mente de um deputado federal. é isso aí. Porque um deputado, cara, o deputado fala o que ele quer. O que ele pensa, ele fala. E ele tá ali para isso. Ele tem uma imunidade, né, que dá amparo a Exato. isso. Por exemplo, hoje nós temos aí o Nicolas, talvez a maior figura nacional que nós temos hoje como um deputado federal hoje. O Nicolas é referência e o que o Nicolas fala quase vira versículo. É isso aí. Verdade. Quase vira versículo. Verdade. Se um dia esse vídeo chegar até o Nicolas, eu não sei se vai chegar, mas Nicolas, cara, o que você fala quase vira um versículo. O Nicolas é um crânio, cara, é um cara muito inteligente. Mas o Nicolas é um cara que pode falar o que pensa. Né? Ele pega lá o Júnior do Sandy Júnior Uhum. e faz a chacota que ele quer com ele. Isso aí. Tá tudo certo. Ele é deputado, ele tem voz para isso, tem imunidade para isso. Uhum. Ele pode agir dessa forma. Agora, um presidente não. Um presidente ele tem que ter mente de presidente. E aí eu acho que é o que faltou pro Bolsonaro. E eu já vou até emendar com outro ponto aqui agora, nessa esfera. A gente tem, cara, se deixar, a gente vai falar muita coisa sobre isso aqui hoje. Vamos O assunto embora. é muito bom, cara. É isso O assunto aí. é muito bom. Mas vamos lá. O cenário atual hoje, 2025, Bolsonaro é inelegível. Isso aí. Mas pelo que eu converso, eu tenho muitos amigos da direita, amigos ligados ao PL, Uhum. e eu converso com alguns deles e eles me falam o seguinte, que até então o plano do PL é o Bolsonaro ainda. Não tem um plano B. O Bolsonaro é o plano A e o plano B até esse momento. Isso aí. Até esse exato momento. Eu perguntando para você agora, depois eu vou falar o que eu penso. Você acha que o Bolsonaro ainda seria a melhor opção para a direita para o ano que vem? Nós estamos exatamente a um ano das eleições. Daqui a um ano, hoje é dia 31 de outubro, esse episódio vai ao ar no dia 3 de novembro. Isso aí. Né? Mas então daqui a um ano, 3 de novembro, nós já teremos definido possivelmente o nosso próximo presidente da República. Uhum. Ok? Isso aí. Você acha que o Bolsonaro, nesse momento, seria o melhor nome para a direita? Pergunta difícil, hein, cara? Pergunta difícil. Eu não sou especialista, você tem muito mais gabarito para falar de política que eu. Tá na sua veia isso aí. Ah, não. Mas eu tenho um conhecimento bem raso, né? Mas assim, pelo pouco que eu escuto falar de política, na minha concepção, o PL de fato não vai ventilar logo que o Bolsonaro ele não é o candidato possível, né? Ele não vai abrir esse leque para um possível outro candidato. Eles precisam manter isso porque um eventual candidato de direita, a chance dele vai estar se ele tiver a benção do Bolsonaro. Tem que ter a benção Tem que ter a dele, né? benção do Bolsonaro. Acho que sem a anuência, por assim dizer, do Bolsonaro, esse outro candidato ele teria poucas chances ali de concorrer efetivamente. Agora, sobre o nome do Bolsonaro, eu não acredito que ele seja hoje um nome de máxima relevância para se insistir da forma como que eles fazem. Eu acredito que a direita deveria se organizar em torno de um outro nome, tá? Se você pega todos esses resquícios, tudo que aconteceu, você pega, se fosse lá nos Estados Unidos, né? Tanto o Lula quanto o Trump, dentro de uma democracia um pouco mais madura, que é a dos Estados Unidos, eles não estariam ali perfilando nas primeiras posições para serem eleitos, né? Acho que o simples fato da gente ter notícias de tudo o que aconteceu, todas as suspeitas, deveria ser afastado o nome do Bolsonaro. Tem muitas coisas que são imputadas ao Bolsonaro que não aconteceram, né? A gente já dialogou sobre isso Fato.
de como que o STF se posiciona, etc. Sim. Mas tiveram pequenos detalhes que a gente também não tem como dizer que não ocorreu. Negociações de joias, valores, algumas Uhum. coisinhas ali aconteceram, mesmo que não sejam crimes Uhum. ao olhar de tipificação, né? Foi lá e devolveu depois o dinheiro da venda, mas acaba sendo ações antiéticas. Então, se você pega todo o contexto e o bolo do que aconteceu, talvez a direita poderia concentrar forças em um outro nome. Estou aqui falando de forma aleatória, nem sei se essa é a sua posição. Porque nós temos também outros nomes que a gente poderia colocar. Agora, eu também entendo quem defende, parece dúbio, né? Eu também entendo quem defende o nome do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é aquele que ainda tem 30% do eleitorado brasileiro, Sem fazer força nenhuma, ele sem tem. fazer nenhuma. Então, se é uma guerra contra a esquerda, contra o Lula, que já vem falando aí que ele vai tentar ser reeleito, estrategicamente também faz coerência. Se já tem 30%, vai pegar parte do eleitorado que vai estar desgostoso com a política do Lula. É mais ou menos essa concepção. Eu, particularmente, se dentro da direita tiver outro nome, eu votaria em outro nome. Eu não votaria, talvez, de forma cega Uhum. no Bolsonaro só porque é o Bolsonaro. Então eu acabo levando para minha resposta essa premissa. Mas entendo que estrategicamente concentrar também em cima do Bolsonaro e o mesmo desenhar de vítima do sistema, dessa fênix que se renasceria e etc. Isso aí dá poder para que a direita volte depois ao poder. Ok, perfeito, rapaz. Te ouvir Não, não, não. Eu quero ouvir a você nessa Vamos aí. lá. Primeira coisa, vou fazer aqui uma lista de. Vou começar pelo que eu não faria. Eu Uhum. não votaria. Eu não votaria no PT e em nenhum outro candidato indicado por Isso eles. aí. Então, eu já tiraria isso aí do cenário. Para Uhum. mim, Isso como um aí. pastor, um homem conservador e aquilo que eu acredito que é o melhor para o nosso país. Uhum. Então, pensando agora na direita, a direita tem que pensar em algo para neutralizar a força da esquerda hoje, Isso aí. que é muito forte. É. No nosso país, infelizmente, é muito Uhum. forte. Ok. Entendo eu, Gabriel, que o Bolsonaro, tirando esses 30% que hoje ele tem, de fato, eu acho que existe um outro público aí que talvez pode alcançar 20, até mais do que isso, por cento do eleitorado brasileiro, que está um pouco confuso Uhum. e querendo talvez uma oportunidade de um nome que possa nos trazer uma esperança fora dessa briga Isso política. aí. Você entende? Uhum. Então, eu vou até arriscar um nome aqui, que eu nem sei como é que está nos bastidores internos, essa possibilidade, mas eu vejo no Tarcísio hoje de São Paulo um cara com uma influência e uma capacidade de governo muito Isso aí. boa. Tarcísio é um cara de direita, Uhum. mas não é um cara naquele extremismo que não articula, que não Verdade. conversa, que não negocia. Isso aí. Então eu vejo o Tarcísio hoje, até porque ele tem uma aprovação muito boa em São Paulo também. Uhum. Então eu vejo o nome do Tarcísio como um nome, no meu ponto de vista, melhor até do que o nome do próprio Bolsonaro. Isso aí. Concordo. Eu vejo o nome do Tarcísio hoje um nome melhor. Mas eu vou dizer algo que, para mim, na minha opinião, tá? E é bom para quem está nos assistindo ouvir esse posicionamento meu. Eu acho que tem algo ainda tão importante, eu não vou dizer mais importante, mas tão importante quanto a escolha do presidente. Gente, próximo ano nós vamos eleger 2 senadores. E se a gente não quiser passar pelo que o país está passando hoje, tão importante, ou talvez até mais do que a escolha do presidente, tem que ser a escolha do Senado e da bancada do Congresso. Porque se nós conseguirmos colocar uma maioria, eu não estou nem falando do extremismo, não, porque tem muita Uhum. gente da direita que fala que não existe o extremismo. Eu estou aqui como um campo neutro aqui nesse Uhum. bate-papo com Sim. você, eu estou falando o que o povo fala. Uhum. Estou aqui abrindo meu coração igual o povo abre o É coração para isso aí. mim. Acredito que Uhum. você é a mesma coisa. Isso aí. E uma grande massa da direita, dos pais de família, dos trabalhadores, dos conservadores, dos cristãos, eles enxergam o extremismo. Uhum. Por mais que falam que não existe, enxerga. Nós É. enxergamos o extremismo. E a maioria dessa massa, e que eu talvez me incluo nela, a gente quer alguém da direita, mas com inteligência de governo, É o que a gente de precisa. gestão.
Então eu acredito que o Bolsonaro não seja o melhor nome para o ano que vem. Eu apostaria no nome do Tarcísio, mas principalmente num Senado forte, num Congresso forte, porque aí a gente vai ter poder de barrar algumas coisas que a esquerda nos empurra a goela abaixo e a gente não tem nem opção de escolha. Acho que você foi bem cirúrgico nisso aí. Até mesmo porque na tripartição de poder que a gente tem no Brasil, né? Poder legislativo, judiciário e executivo, Uhum. ele deve funcionar na medida de freios e contrapesos. A gente tem mecanismos na Constituição para brecar avanços de irregularidades e de autoritarismos. Hoje a gente não tem nessas esferas esse contrassenso, esse contrapeso ou esse freio, né? A gente tem uma estrutura de Senado que tem dificuldades de bater de frente contra o judiciário. A gente tem o judiciário que vem, quando tem algumas pautas de cunho extremamente do legislativo. Cara, o judiciário, os ministros, eles vão fazer reuniões, cara, dentro do Senado. É assim, é inimaginável como que o Brasil é, né? Então, é essa dificuldade. A lei orgânica da magistratura, que os ministros eles estão subordinados, por exemplo, veda que o ministro ele fale fora dos autos. A gente pega o Globo ali e a gente viu essa semana. Depois eu queria até ver se a gente fala um pouquinho da violência do Rio. Se tiver aí Vamos falar tempo para a disso. gente falar. No Globo.com tava que os ministros, a imprensa consulta o WhatsApp de ministro do STF e o ministro do STF criticando o governador do Rio de Janeiro, cara. Como assim? É o Brasil que a gente É está o vivendo Brasil, hoje. cara. Isso aí. É o Brasil e Brasil, a gente tem que orar pelo Brasil, clamar para que a justiça de Deus seja feita. Mas cada dia que passa a gente se assusta ainda mais com as atrocidades que acontecem. A gente vai falar sobre a violência do Rio, mas deixa eu só fechar uma questão com você, Gabriel, que eu acho que é muito importante, é para porque nós dois somos dois pastores aqui conversando, Isso aí. né? E automaticamente essa, essa problemática da política no Brasil hoje, ela acaba interferindo de alguma forma na igreja. Isso aí. E se os pastores não tiverem um cuidado muito grande, acaba até dividindo opiniões dentro da igreja, ou dividindo público dentro da igreja. E eu vou falar por mim. Eu sou um pastor, Gabriel, que você me conhece muito da minha trajetória, né? Não apenas como colega de ministério, mas como amigo. Né? Nós Isso somos aí. irmãos aí, caminhamos juntos Há há longos anos. anos, há anos. E você sabe que depois que eu tive a minha trajetória ali política em 2020, eu saí totalmente desse caminho, Uhum. por opção, Sim. por escolha. E hoje eu misturo, eu não misturo, melhor dizendo, praticamente nada da igreja com política. Eu tenho meu posicionamento, eu trago as instruções ao meu público, Uhum. mas eu não envolvo. Isso aí. Eu respeito todos os políticos, porque eu entendi que eu fui chamado para pastorear. Eu vou até Isso pegar aí. um exemplo aqui, eu vou falar algo aqui que para alguns vai até parecer muito estranho, mas eu Uhum. preciso falar isso. Teve um pastor aqui do estado que foi preso logo quando o Bolsonaro perdeu as eleições, Uhum. porque estava tendo uma manifestação ali na prainha ali de Vila Velha, Uhum. e tinha um pastor, não vou citar nome aqui, mas todo mundo sabe quem é, e ele estava à frente dessa manifestação, e aí ele foi preso. E aí me procuraram, pastor, vamos juntar os pastores, vamos lá para ele soltar o pastor fulano. Eu Uhum. falei, não vou. Eu posso orar por Isso aí. ele. Ah, por que você não vai? E eu respondi da seguinte forma, porque se ele tivesse pastoreando na igreja dele, ele não Ele teria sido estaria lá. preso. Isso aí. Foi uma resposta muito dura e direta, Uhum. mas é o que eu penso. Porque o pastor, quando ele é chamado para pastorear, e eu respeito pastores que querem se manifestar politicamente, Isso aí. mas eu vou falar uma coisa aqui, talvez vai até doer em alguns, mas os pastores que se posicionam politicamente é porque têm interesse político. Ou porque querem demonstrar o pensamento deles para se promover politicamente e ter voto, Uhum. e tá tudo certo com isso. Eu não tô Isso falando que aí. tá errado. Uhum. Tô falando que não sou eu esse É cara. isso aí. Ou tem interesse em alguma coisa dentro da esfera Da política. política. Então o preço que eles pagam é de se expor Isso politicamente aí. usando a igreja. A Eu não tô falando que instituição. tá certo ou que tá errado, não. É o Tá? que acontece, É né? o que acontece. Posicionamento esse que eu não vou ter. Eu tenho um compromisso com a igreja, Isso aí. como pastor.
Então, dentro daquilo que eu instruo a igreja biblicamente, é claro que nessas instruções e ensinamentos, isso vai trazer ideologias aos membros sobre como escolher melhor os seus candidatos. Base nos princípios bíblicos. Princípio, com base nos princípios bíblicos. Uhum. Agora, eu deixar de olhar para a igreja que eu fui chamado para pastorear, para poder me envolver em demanda política, o pastor está sendo omisso. Não, isso não é omissão. É eu saber o lugar que Deus me colocou. Porque, vamos lá, Gabriel, quando Pedro foi preso, lá em Atos, injustamente, um líder da igreja foi preso, não foi por perseguição política, foi porque estava pregando o evangelho. Isso aí. A igreja foi para a porta do quartel da prisão fazer manifestação? Foi pro joelho. Foi pro joelho. Isso aí. Então as nossas causas nós resolvemos de joelho. Aí vai ter aquele que vai falar: pastor, mas joelho não resolve tudo, a gente tem que agir. Mas tem os políticos para agir. Isso aí. Cada um no seu lugar. E o meu lugar é cuidar da igreja, é instruir a igreja biblicamente naquilo que é melhor. Então, quem está nos assistindo nunca vai me ver numa manifestação política. Nunca vai me ver com a bandeira na rua falando: o candidato. Eu tenho minhas convicções, eu tenho meus viés, eu tenho aquilo que eu defendo, mas eu fui chamado para pastorear e trazer esse posicionamento. Então, eu tenho esse cuidado, né? Tem quem vai achar que eu estou certo, tem quem vai achar que eu estou errado, mas eu fui chamado para agir dessa forma. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que eu passar a vida toda tentando achar uma coisa que a gente não concorde. Tá difícil, hein? Mas aqui, a leitura é exatamente essa. A gente viu Nós somos jovens também, então assim, é difícil a gente querer pegar como parâmetro toda a história da igreja no Brasil, para comparar como é que foi agora na época do Bolsonaro, eu digo da igreja inserida na política, tá? Mas a gente precisa de fazer algumas ponderações quanto a isso. Primeira delas, o Bolsonaro, ele é o parâmetro ipsis daquilo que a gente prega que o crente deve ser? Ele fala como crente? Ele vive como crente? Os filhos dele podem ser considerados pastores de uma igreja? São perguntas que eu estou fazendo, ok? Só que aí pegaram ele como sendo quase que o líder da igreja no Brasil. Da igreja no Brasil. A voz dos evangélicos no Brasil. Só que as pessoas elas não entendem que a igreja, às vezes, ela é feita como massa de manobra e de influência para galgar votos. Ao longo da história, os políticos enxergavam nas igrejas um palanque para conseguirem votos. Então tem que fazer essa separação. A gente vinha dentro de um cenário de muito tempo com a esquerda dominando, aonde que preponderantemente os líderes religiosos como um todo não tinham voz. Agora, no Bolsonaro sendo eleito, os pastores começaram a ter voz. Silas Malafaia ia lá para o Planalto fazer culto, tinha discussão, eram recebidos dentro de gabinetes, colocaram pastores de renomes, a gente tinha até um da Assembleia, pregador de Gideões Missionários, para estar envolvido lá em pastas de cultura, pegavam pastores presbiterianos, os pastores começaram a ter poder no Brasil, por conta dessa associação com o presidente da época. E ter poder é legal, ter poder é bom. Você imagina o cara que vazou áudios lá no Jornal Nacional do cara escolhendo para onde que ia emendas ali de participação de pasta de cultura. Ter esse viés de poder é interessante. E eu entendo que alguns se perderam nisso. E se perderam na essência daquilo que a Bíblia diz. Eu não consigo enxergar o evangelho, e aí me corrige, por favor. Me ajuda a corrigir a minha rota de interpretação das escrituras. Você tem liberdade, por isso que você é meu amigo. Mas olha a percepção do seu amigo aqui, uma percepção rasa, tá? Eu não vou falar que o pastor e o crente ele não tem que ter participação na sociedade, se envolver com política. Isso aí é claro que pode, ponto final. Isso aí é outra coisa. Mas quando eu vejo... deixa eu ser mais direto. Pega Paulo. Paulo ele tinha a concepção dele acerca do evangelho. Mas Paulo ele não trabalha contra a cultura. Paulo ele pega um sistema vigente na época de que se tinha escravos. Ok. E eu não acredito que o Paulo, na essência, e muito menos Cristo, tinha e tem essa premissa de que um homem ele pode ali ser assassinado pelo seu senhor, ser chicoteado, ser agredido.
ser vendido e etc. A gente entende um evangelho que quer tratar todos iguais. Você não vai ver Paulo escrevendo para abolir o sistema de escravidão que existia. Então, tem uma certa separação da cultura, da época, com o evangelho. Tipo assim, não tem aquela imposição, Aqui. não tem aquela vontade a todo vapor, como muitos judeus esperavam que Cristo ia fazer. Sim, era o que os judeus Eles esperavam, queriam inclusive, que ele exatamente viria isso. contra Roma. Vai vir, vai quebrar tudo aqui, a Quebrar gente vai ser tudo. livre. Jesus, não, 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 meu reino não é daqui, não tô entendendo. Tanto é que eles não aceitaram Cristo por causa Da disso. forma como que ele foi. Então, eu consigo enxergar o que você fala exatamente isso. Quando você fala assim, eu fui chamado para pastorear, é que você está dizendo o seguinte, eu estou seguindo Jesus. Eu estou ensinando princípios da vida eterna. Não que a gente não vai participar. Jesus pagava impostos. Ele defendia que o judeu deveria pagar impostos. Pega a moeda. De que é o rosto aí nessa moeda? É do Império Romano. Então paga, faz o que tem que fazer, participa, contribui, paga o seu tributo, tenha voz, vai lá votar. Mas a nossa força, ela não está aí. E eu vi uma igreja distraída durante Concordo. quando o Bolsonaro ele tava. A gente se distraiu por conta do poder, da notoriedade que a gente conseguiu como instituição, esquece Noiva de Cristo, como instituição, e os líderes religiosos nunca tiveram tanto cargo comissionado e participação e poder quanto nessa época. Então eu enxergo que a igreja talvez ela perdeu um pouquinho essa essência Sim. de tentar separar mesmo aquilo que é a nossa missão, né, como crente, como cristão, diante da política. Então, o que eu penso guarda total consonância com o que você diz. Perfeito. O crente não pode se afastar da política. A gente está aqui na sociedade, a gente Ok. vai participar, a gente tem que dialogar, debater e etc. Se posicionar. Se posiciona. Pastor, o lugar dele é no altar pregando. Né? Ele pode se envolver com a política? Pode. Tem que se envolver ali, né, com aquela essência, mas tem que saber separar também, né? Tanto é que eu sou a favor, o cara vai lá, se candidatou, foi eleito, como que o cara continua pastoreando, Não por tem como. exemplo? Não tem como, você tem essa dificuldade. Então eu concordo com tudo que você disse. Sim. E sabe qual é o maior problema para mim, Gabriel? É que eu conheço hoje muitos, né, até líderes, pastores, que se aventuram na política e são até bem-sucedidos. Tudo ok. Uhum. Eu tô falando que eu não tenho problema com isso. Eu enxergo o meu chamado hoje e para que Deus me chamou. Tudo Isso certo. aí. O problema é que os caras querem que a gente se posicione igual a eles. E não é. E se a gente não se posicionar igual a eles, nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo covardes. Não, peraí. Não, omisso e covarde é outra coisa, irmão. Isso aí. Você quer fazer o teu palanque político, quer demonstrar o teu posicionamento, porque isso vai te gerar engajamento, vai te gerar voto, tudo certo com Beleza. você. Agora, querer que os outros pastores se posicionem da mesma maneira, não. Eu fui chamado para pastorear. Se um dia eu quiser mexer com política, eu vou chegar, vou chamar o pastor Cleito e falar, ó, toma conta da plenitude e deixa eu Agora cuidar eu vou da me política dedicar. agora. Isso E aí. vou me dedicar. Isso E vou aí. respeitar os pastores que não quiserem se posicionar como eu. Uhum. Porque você deu o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele vai escrever para Filemon, ele está pedindo Filemon para que receba Onésimo de volta, o escravo, e falou: ó, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Isso aí. Em nenhum momento ele fala para Filemon: olha, deixa esse cara ser livre agora. Libera esse cara. Não, em nenhum momento ele fala isso. Ele fala: eu tô te devolvendo, embora ele me é muito útil ao ministério, mas eu tô te devolvendo ele por direito. Pedro, quando vai escrever aos escravos, ele fala: olha, honrem os seus senhores, assim como vocês honram a Cristo. Isso aí. Então a gente não pode. Eu não estou falando que nós não devemos nos posicionar daquilo que fere o princípio bíblico. Porque eu vou até falar algo aqui até um pouco pesado. Porque se chegar para mim e falar assim, pastor, você é obrigado a casar um casal do mesmo sexo, senão você vai preso. Pode me prender. Isso aí. Eu não estou falando que eu vou negociar valores e princípios. Isso eu me mantenho posicionado nisso. Eu tenho aquilo que eu creio com base na palavra. Isso aí. Mas isso não vai fazer de mim um camarada que vai sair a todo custo querendo que me posicionar e que quem não se posicionar é covarde, é omisso. Não. Meu posicionamento é na Bíblia, eu instruo o povo que Deus me confiou o pastoreio e assim nós vamos seguindo. É por aí? É por aí. Eu concordo plenamente. E o pastor ele tem que ter essa visão. O que é prioridade do ministério. Tem que dialogar. A gente tem que estar de olho mesmo, como cidadão, pagador de impostos, de fazer valer
aquilo que a gente acredita. Não acho errado, cara, eu vou votar no cara porque o cara tem o mesmo pensamento cristão que eu. Ótimo, beleza, né? Tá guardando consonância com aquilo que você acredita, mas o evangelho ele tá acima disso. Então a gente tem que se envolver, sim. Agora, voto de cabresto, imposição, venda do altar em troca de votos, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque a gente vai ser cobrado lá na A frente. igreja não merece Não isso, né? merece, não Não merece, não merece. merece. Gabriel, vamos tocando aqui. Rapaz, que papo que tá bom hoje, cara. Acho que eu nunca bati um papo tão bacana Olha com só que você. legal. É, Ela já tem que saber quanto tempo? Quase 40 minutos que a gente está proseando, hein? proseando aqui, parece que tem 5 minutos. A gente está vivendo aí, essa semana, né? A problemática lá do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. Sabemos nós que a política também está no meio Isso disso. aí. Infelizmente, a política está no meio disso. O governador do Rio se posicionou, o governo federal se posicionou, o STF entrou no meio Isso aí. e o Rio de Janeiro está em alerta, a população está com medo, o Espírito Santo fortaleceu a fronteira para que os criminosos não venham para cá, e isso acabou de alguma forma. Tem algumas pessoas falando para mim aí, né, que o presidente da República, o nosso presidente Lula, ficou bravo porque ele queria que o assunto em pauta em evidência fosse a conversa dele com o Trump, e acabou que o Senado do Rio Outra roubou a cena, Uhum. e, ou seja, está tudo Isso aí. dentro do contexto de conversa. Mas, cara, me fala sobre o governador do Rio. Você assistiu aquele filme lá do Capitão Nascimento? O Bop, não? Tropa de Tropa de Elite. Você Elite. assistiu Tropa de Elite? Assisti. É o 1 e o 2, não Eu é? também assisti o 1 e o Assisti. 2. Isso aí. E, cara, o que teve no filme, o Rio de Janeiro viveu agora, né? Tá vivendo na íntegra. E, cara, você acha que o caminho que o governador era aquilo mesmo? Eu tô com o celular na mão aqui, porque eu propositalmente eu abri o Globo.com aqui, e as manchetes O são que que tá no exatamente essa. Ó. Globo.com A aí? Polícia do Rio de Janeiro identifica 99 mortos, sendo 78 com histórico criminal. Então, isso aqui foi o que foi só já identificado. Tá na casa de 120 mortos e, infelizmente, 4 policiais acabaram também vindo a óbito ali com Sim. aquela incursão na Que comunidade. foi até rapidinho a Uhum. fala que mais impactou do governador, né? Que aí volta, a direita aplaudiu, a Isso aí. esquerda repudiou, que ele falou: olha, perdemos só 4 soldados. Uhum. É isso aí. Tipo assim, coloca na balança ali. Na balança. Eu não sei o nome dele, do cara lá do Bop de verdade, o cara que escreveu e por trás ali. Mas ele tá sempre presente nesses podcasts, principalmente que Você quando falou Tropa de envolve Elite? segurança. O Pardilha. Acho que foi o José Pardilha, não? Ele foi o que fez, né? Mas tem Sim. um cara que era policial Ah, mesmo, ok, ok. e ele sempre fala sobre essa área de segurança e etc. E ele falou essa semana, eu escutei ele falando, foi interessante que ele falou que aquela missão ela foi ruim porque morreu o policial. Ela seria perfeita Se na não tivesse. concepção dele, tô abrindo aspas aqui, parafraseando o que ele disse, ele não disse com essas palavras, mas se não tivesse morrido nenhum policial, ela teria sido uma incursão com sucesso. São 120 mortos. Eu cheguei a ver alguns vídeos de como que foi ali e etc. A gente viveu dentro da política de direita, com Bolsonaro, falando que bandido bom é bandido morto. Ok, bandido bom é bandido morto. Uma vez eu postei na minha rede social, deu uma repercussãozinha ruinzinha, e teve gente que veio me criticar, que aí eu tava defendendo que bandido bom não necessariamente é morto, é convertido. E eu joguei exatamente nesse sentido para contrapor um pouco a minha Sim. classe, né, de crentes, que defendem, não, bandido bom é bandido morto. Não, não, bandido bom é bandido convertido. Morto foi pro inferno, tá ruim, tá ruim. Já O cara não foi. se converteu. Então, mas eu entendo o lado de que se defende que a violência tem que se combater com violência, e foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. O que a gente vê no Rio de Janeiro é um abandono geral do Estado por muito tempo. Uma corrupção que lastreou aquilo ali. Para mim, tá, David? Aí é questão pessoal, um peso espiritual muito grande sobre um Estado
que é inclinado de forma exacerbada ao pecado, à sensualidade, ao jeitinho brasileiro de se resolver Criminalidade em tudo. si, né? É isso aí. Então, para mim, tem também uma carga espiritual sobre o Rio de Janeiro. Isso aqui é eu vejo. Né, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se a violência aumenta, não é o Espírito Santo de Deus que está agindo. Tem que ser outra coisa que está agindo. Então tem Concordo. ali uma nuvem, uma hoste espiritual muito pesada no Rio de Janeiro. É consequência de todo esse abandono de corrupção, de uma política de fato voltado para os menos favorecidos. Agora, eu sempre vou defender a polícia. Né? Tem que se investigar sempre os excessos. Tem que se investigar. A polícia também ela não tem um alvará, uma autorização para matar de forma exagerada. Mas pelo que a gente vê do Rio de Janeiro, se sobe na favela sendo recebido a tiro de fuzil. Se não matar, vai morrer. Não tem como subir com um buquê de flores. Entendeu? Tem vídeos do pessoal lá no alto da floresta já de tocaia, com roupa camuflada, atirando para baixo. Estão nem aí se vão pegar a população, civil, se não vão. Então, teve muita gente que defende. É uma lástima a morte de quase 120 bandidos. É uma lástima a morte de 4 policiais. Infelizmente, dentro desses 120 que morreram, não vai investigar quem era criminoso, quem não era. Pode ter gente que estava correndo, mas estava correndo também ali onde foi assassinado, junto com os bandidos correndo. Nunca a gente vai saber, né? Nunca a gente vai saber. Tem que combater a origem desse problema, né? Ok. O Brasil precisa de combater e a gente tem que tomar muito cuidado para que o Espírito Santo também não chegue próximo dentro dessa realidade. Eu fui pregar numa igreja que fica dentro de uma comunidade esses dias. E aí, eu já entrei, o pastor veio me receber. Não, pastor, aqui tá tranquilo, tá pacificado, mas aqui na comunidade era o comando tal, que quando tá em guerra com o comando do outro lado tem problema. Pastor, rapaz, eu tava até desacostumado com esse negócio. Mas a gente tem que tomar cuidado de como que a gente vai estar aqui no nosso estado. Agora, aqui no estado tem negócio, o policial aqui é bravo. Tá conversando com o major, amigo meu, e eu perguntava como é que tava. Cara, como é que tá aqui? A violência, que a gente acaba ficando dentro de uma bolha, a gente não anda por todo o estado e todos os lugares, a gente não tem uma noção, né? E eu perguntei pra ele como é que tava. Ele fala, Gabriel, aqui a segurança tá boa, esse cerco eletrônico, na Serra tem bastante cerco eletrônico, Vitória muito cerco eletrônico, mas ele me ponderou uma coisa interessante, que o comando da polícia, ele é muito incisivo, é tipo assim, matou policial, se prepara que a gente vai matar você. Agora com esse negócio do Rio de Janeiro, aqui já falou, ó, se vier pra cá, a gente tá preparado pra receber vocês, né? Então aqui ainda tem, mas é só tomar cuidado, né? Mas se não cuidar, chega aqui. Chega aqui. Vou te falar o que eu penso a respeito disso. Primeira coisa, eu sempre, entre bandido e polícia, eu sempre, em qualquer circunstância, eu vou estar do lado da É isso polícia. aí. Eu acho inadmissível um pai de família, uma criança, uma mulher andar na rua e ser abordada por um criminoso e não poder se defender. Chega um criminoso armado, leva um celular embora, mata uma pessoa inocente no meio da rua. Então, o bandido, para mim, tem que ser tratado como bandido. Isso aí. E não pode ter voz no meio de uma sociedade. Isso aí. Aí é onde eu entro em conflito de ideia com essa questão dos direitos humanos. Uhum. Tá? Eu acho que os direitos humanos dá voz para o bandido e cala o cidadão de bem. Então, entre polícia e bandido, que fique claro isso Sempre vai aqui. defender polícia. Penso igual a você. Eu sempre vou defender a polícia. Então, eu lamento pelos 4 policiais que morreram, que deixaram suas famílias para trás, se colocaram na zona de combate e deram as suas vidas para trazer paz a uma sociedade. Isso aí. Esse ponto eu tinha que deixar ele muito claro aqui. Uhum. Agora, essa bomba estourou porque um câncer já tinha sido gerado lá atrás. A corrupção dentro do governo. Cara, se você for pegar o histórico do que foi o governo daquele Sérgio Cabral, Absurdo, né? isso é um absurdo. E eu vi recentemente um vídeo desse cara fazendo já campanha, cara. Terrível, né? Fazendo já campanha. E esse cara, ele é, como diz, ele é condecorado pelos criminosos do Rio de Janeiro. Você entende isso? Sim. Então vamos lá. Um
uma corrupção instaurada dentro da política do Rio de Janeiro. Eu tô falando do Rio de Janeiro porque é o assunto em evidência, mas isso tem em todo o Brasil. Isso aí. Dentro da polícia, o Tropa de Elite mostrou isso. E eu não sei se você sabe, o, o José Pardilha, né, que fez lá o roteiro, a direção do filme, ele teve que ir embora, Sim. né, por perseguição. Uhum. Eu não vou nem falar do Wagner Moura aqui, porque agora o cara é de esquerda também, né? Me ajuda, jogador. Me ajuda. Mas, enfim. Mas aquele filme, cara, retratou o que é a polícia. E foi havendo uma vista grossa, isso não foi tratado, e a criminalidade foi tomando conta de tudo. São os pedágios que tinham que se pagar para subir nos morros, nas periferias, que a própria população pagava para poder conseguir viver em paz, e o tráfico tomando conta de tudo. Então virou, não sei se você já assistiu o Narcos, né, na época do Escobar, virou mais ou menos aquilo isso ali. aí. E, meu irmão, é o que você disse, não tem como você subir numa comunidade daquele nível com um buquê de flores. Sim. Porque se subir, vão morrer, cara. Então a polícia reagiu da forma que tinha que reagir naquele momento. Isso aí. Agora, a problemática para mim toda é o governo federal, o governo do Rio, STF, se dividir no momento que tem que se unir para resolver um problema. Tá evidente, tem um problema gritando no Isso Rio aí. de Janeiro, tem uma sociedade pedindo socorro. Aquilo ali é problema de democracia. Exatamente. A força que eles colocaram com a invasão do Supremo e etc., deveria colocar agora também, porque é um território onde o Estado não consegue ter, cara, governo. Isso aí é um risco para a soberania nacional e já está saindo do Rio de Janeiro e indo para outros estados, ramificando em outros estados. Exatamente. Então nós temos o que está gritando hoje para todo mundo ver, tem um problema crônico que precisa ser tratado. Isso aí. E isso não pode gerar ainda uma divisão maior. Então o presidente precisa olhar para isso, o STF precisa olhar para isso, os deputados precisam olhar para isso, e resolver a problemática. Porque isso existe também em outros estados, né? Talvez aqui no Espírito Santo não tenha a mesma proporção, mas se a gente não tomar cuidado, vai chegar em todos os lugares. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro, aí eu concordo plenamente com você sobre a questão espiritual que paira naquele lugar, né? O pecado atrofiado ali em muitos lugares, e aonde o pecado está abundando, não tem como falar que o que acontece é o Espírito Santo está fazendo. Não é. São entidades malignas governando e com poder sobre determinada região, infelizmente, é o que aconteceu. Né? Então cabe a nós orar pelo Rio de Janeiro, orar pelas autoridades, mas eu vou ser honesto, eu estou com o governador do Rio. É isso aí. Ele foi muito audacioso, muito corajoso em se posicionar e até peitar o sistema. Isso aí. Né? Ele peitou ali, eu vi poucas coisas, poucos trechos, mas eu vi ele ali com dificuldade na fala ali, né? Parecia um Moisés ali falando, mas ele se posicionou mesmo e ele tá ganhando até uma visibilidade no cenário nacional. Não sei se você tá acompanhando. Daqui a pouco pode até vir candidato a presidente e ter alguma coisa, porque são dois núcleos, o David. Tem um núcleo que tem voz em mídia, que é contra, excesso e etc. Mas acho que a população em geral, esquece pessoal de mídia, Sim. Né? Esse pessoal que defende defende bandido morando em lugares protegidos, né? Eu tô falando do pessoal que vive aqui fora, que vê essa violência que a gente sofre, quando vê aquilo que acontece ali, entende também o lado da polícia, lamenta a morte dos policiais, que são verdadeiros heróis, que se entregaram ali. Você imagina a remuneração desses caras, rapaz, é lá embaixo. Sim. Entendeu? E dizem que, eu não sei, né? Mas dizem que a Polícia do Rio é muito mal remunerada. É muito mal remunerada, e problema com o equipamento. Aí entra o que você falou, a necessidade do governo federal ter esse olhar mais cuidadoso para a segurança. E aí, por que a direita do Bolsonaro ganha também essa evidência, né? Porque ele dá voz ao policial, dá razão ao policial, é o nosso herói, etc. Quando esse outro lado, né, tem esse viés de proteção, às vezes, desse nascedouro, falta de oportunidade e etc., tenta olhar de uma forma divergente. Eu até tento, David, confesso, a ter um olhar mais minucioso para as argumentações da esquerda, ok?
A esquerda, quando, entre aspas, defende o bandido, ela quer dizer que o bandido. Isso, não tô falando que eu concordo, tô falando qual é a premissa deles, Você tá? tenta entender um pouco a Eu tento premissa deles. buscar entender. O que que eles falam, né? Eles falam o seguinte: esse cara que virou bandido é porque ele não teve oportunidade. Ok. E aí você tem que tratar esse cara de uma forma diferente. Mas a despeito de não ter oportunidade ou ter oportunidade, a violência ela não pode existir. Então eu não tenho como defender a violência porque o cara no nascedouro não teve o núcleo Sim. familiar que defende, né? Então eu tento buscar, mas não tem como você dar Você sabe razão. como que eu refuto isso? Assim, eu também tento entender Uhum, e até teria uma lógica. sim, Mas aonde eu vou, eu tenho que dizer, ó, eu não posso concordar que o bandido não teve escolha por causa do lugar que ele cresceu e do modo que ele cresceu. Cara, eu cresci numa favela. isso aí, Favela da Braúna, em Belo Horizonte, até os meus 8 anos de é isso aí, idade. Vendo todo tipo de criminalidade. isso aí. Você cresceu aonde, Também Gabriel? dentro de uma favela, vendo e presenciando pessoas sendo assassinadas assim, próximo de casa e etc. É isso aí. Você, você poderia ter crescido daquele jeito como eu poderia, É isso aí. mas escolhemos crescer de um jeito Vários diferente. amigos foram presos, Sim. assassinados por envolvimentos Ah, com mas criminalidade. teve pai e a mãe que influenciou. Você perdeu seu pai com quantos anos de idade? 13 anos de idade, Então não tem não desculpa. tem desculpa. Não tem desculpa. É isso aí. Agora, a oportunidade para alguém se reabilitar na vida, eu sou a favor. Isso aí. O cara quer mudar de vida, o cara quer ter uma vida nova, quer abrir mão É isso aí. da vagabundagem, da criminalidade. Larga o fuzil, desce, se Larga o fuzil, entrega. desce, se entrega, vai pagar sua pena, É isso vai aí. viver de forma digna, vai ter uma família. Eu não tô falando que eu sou contra isso. É isso aí. Mas eu tô dizendo o seguinte: eu não consigo achar desculpa para alguém que fala, não, eu não tive escolha, por isso que eu estou no crime. Não. Concordo plenamente. Tamo junto com esse Concordo pensamento? plenamente. Nosso Ó, tempo tá acabando. tá acabando, mas um assunto extremamente polêmico, que esse aqui vai dar corte, vai viralizar. Vou beber até uma água. O Galo vai ser campeão da Sul-América e o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. E aí? Meu Deus. Você me colocou. Saímos do 80 pro 8 agora. Pra encerrar com chave de ouro. Cara, você é muito meu amigo. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Mas eu vou ser honesto aqui agora. Eu não posso negociar princípios e valores aqui, meu Deus. O Galo vai ser campeão da Sul-Americana. O Vasco vai ser vice. O Vasco. Vasco passa o Fluminense, mas eu acho que o Vasco não ganha nem do Cruzeiro nem do Corinthians. Nem do Corinthians, né? É o que eu acho. Tá numa ascensão o Vasco, mas eu até preferi o Vasco, você acredita? Porque vamos lá. Eu sou atleticano, né? Isso Quem aí. tá me assistindo aí, eu sou um bom atleticano. Gosto de ir na arena ver o Galo, Isso quando aí. eu posso, quando eu tenho tempo. Mas vamos lá. Existem 3 times no Brasil que eu não torceria nunca. Nunca. Um é o Cruzeiro. Cruzeiro. Esquece o Cruzeiro. Não torceria Cruzeiro. O segundo é o Flamengo. Esquece o Meus Flamengo. amigos flamenguistas, que eu tenho Amo muito. vocês. Beijo no Ó, coração tem de um vocês. flamenguista ali, ó. Flamenguista aqui, meu brother, amo sua vida. Mas o seu time eu não vou torcer nunca pra ele. Ontem eu fui palmeirense até debaixo O d'água. único que podia ganhar. Fiquei até tarde Pronto, pra assistir. assisti também. Isso aí. Vamos lá. E o Corinthians. Isso Então, desses 4 que estão lá, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco, 2 eu já elimino. Isso aí. E entre Fluminense e Vasco, eu sou Vasco, eu É prefiro o isso aí. Vasco. Pela nossa amizade, Então, né? pela nossa amizade, alguns outros amigos que eu tenho também, e me simpatizo mais com o Vasco. Então, o Galo vai ser campeão da Sul-Americana. O Vasco, eu vou torcer para ele, porque seria de muito Muito meu legal. interesse. Esse episódio vai quando pro ar? Vai na segunda-feira, dia 2. Dia 2. Vou viralizar, sabe como? Dia 2. Eu tô falando hoje que a gente tá gravando, vai pro ar dia 2. Gol na final do Ryan e do Coutinho, 2-0 sobre o Cruzeiro. É um jogo só, afinal? É 2, são 2 São jogos. 2 jogos? Não, o primeiro jogo vai ser Um empatezinho. um empatezinho e depois 2 gols, 2-0, Vasco campeão e a gente vai pra alegria. E dia 22 de novembro, Galo campeão da Sul-Americana. Quem faz o gol? Cara, vai ser um gol do Hulk. Hulk vai terminar em alta. E um gol do Dudu, porque o Dudu usa 92. Só os cruzeirenses vão entender o porquê. Eita, nós! Bom demais hoje? Fechamos com chave de ouro. Com chave de Que ouro. bacana. Foi muito bom hoje, né? Muito bom, muito Muito bom. proveitoso. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho.
Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E semana que vem teremos mais um episódio imperdível. Beijo no coração. Beijo no coração, excelência. Até mais.